Em todo corte de cabelo, antes de começar qualquer corte de cabelo que você vai fazer, é sempre muito importante, eu julgo importante, você descobrir onde ficam situados os pontos de equilíbrio, tanto na parte da nuca, quanto as laterais e o alto da cabeça. Assim você vai conseguir definir toda a curvatura do crânio, então fica muito mais fácil pensar, idealizar, projetar esse corte de cabelo com base nesses movimentos que o crânio possui, ou seja, toda a curvatura óssea do crânio. Então, para a parte da nuca, eu tenho esse ponto como ponto mais alto, vamos dizer, nessa direção, traçando uma linha de 90 graus. E aí eu apoio o pente e eu vou fazer esse movimento com o pente. Então, aqui eu consigo descobrir como é a curvatura de nuca, como é a curvatura aqui no alto da cabeça. O mesmo vale aqui para o alto, quando eu posiciono o pente no alto da cabeça, no ponto mais alto, e aí eu tenho essa curvatura e esta. Então, fica fácil definir, por exemplo, um ponto de junção onde eu posso fazer as divisões para este cabelo. Isso vale também para essa junção, para essa curvatura lateral do crânio. Eu vou sempre posicionar o pente no ponto mais alto e aí eu faço toda essa curvatura, todo esse movimento. Quando é a lateral, você posiciona o pente e aí você tem esta altura numa linha reta e então eu começo a curvar. Feito isso, fica muito mais fácil ser trabalhado e minimiza-se demais a margem de erro na execução do corte. Quando eu faço este movimento, um pouquinho para trás, esse movimento, eu já consigo descobrir um ponto aqui no alto, onde começa, onde eu vou traçar uma linha que será a minha referência. Isto, dessa forma. A partir daqui, eu vou posicionar o pente de novo, e aí eu vou fazer esse movimento, e aí vocês vão descobrir junto comigo que ao fazer esse movimento, esse seria o ponto de junção dessas duas linhas, esta e esta. Então, vou fazer uma divisão que sairá reta, posicionando-se logo atrás da orelha. Então eu tenho essa divisão. E deste lado, a mesma linha. E temos toda a parte da nuca livre para ser trabalhada. Eu sempre vou me basear primeiramente pela nuca. Esse é o formato. Essa linha fica um pouquinho acima da orelha. Para que eu possa modelar esta nuca. Vou usar uma tesoura. É uma fio navalha normal, longa, pode ser uma tesoura curta, eu prefiro a longa porque ela me facilita a execução técnica. Vou pentear a mecha. Eu juntei as duas mechas laterais, esses fios laterais em direção ao centro, a linha central da nuca. E aí com a tesoura reta, eu não fecho a tesoura, eu simplesmente posiciono a tesoura de forma que ela comece a desfiar, ela está
desfiando toda essa nuca aqui. Eu já estou criando um movimento para o cabelo. Não vou deixar uma linha reta e, ao mesmo tempo, já estou criando um aspecto de assimetria, porque esse fio que eu posicionei aqui em direção ao centro da mecha, ele já vai cair mais longo, então eu já estou criando essa assimetria lateral. Depois que você posiciona as mãos, eu vou falar as mãos porque uma segura e a outra está cortando, é simplesmente olho. Você controla todos os seus movimentos só com um olhar, e você consegue ver exatamente o que você está fazendo. E mantendo a mão firme, as mechas sempre esticadas, primeiro, não vai judiar da cliente, e também não existe uma possibilidade de se deixar fios com aspecto tão longos no meio da mecha. Escapou, você tem um comprimento já da nuca final que ela tinha anteriormente, você segura de novo e continua a execução do corte, modelando esta nuca. Parece ser muito difícil, não é. Basta pensar que as costas da mão ficam sempre na minha direção, voltadas para mim. E que precisa ser uma tesoura fio navalha. Tesoura com dentinho serrilhado, corte laser, aquela não funciona para esse tipo de trabalho. Só baixa um pouquinho. Então, nunca trabalho com uma ferramenta só, você precisa de pelo menos 2, 3 ferramentas para poder trabalhar. Você ganha, é como eu vou usar um termo, você ganha comodidade para a execução técnica daquilo que você está fazendo. É como imaginar um pedreiro batendo um prego pequenininho com um martelo, ou um carpinteiro batendo um prego pequenininho com um prego grande. Dá muito trabalho. A segunda mecha. Que eu solto, ela tem aproximadamente 2 centímetros de espessura. E segue o mesmo movimento da mecha anterior, daquilo que eu fiz para a nuca. Então acaba sendo tudo uma sequência até essa parte mais alta, ou seja, uma linha até um pouquinho acima da ponta da orelha, e depois uma outra divisão, uma outra mecha solta com aproximadamente 2 centímetros de espessura, para que nós possamos laterais. Então vou fazer uma mecha que você pode fazer uma divisão, aliás, que pode ter entre 3 e 4 dedos, aí vai depender da mão de cada um, para em seguida posicionar para cima. Depois de cortada, eu só tiro os excessos para deixar essa nuca bem mais leve. E então já começo a modelar toda a nuca do cabelo dela. A mecha lateral, essa sim, eu vou posicionar leve inclinação. E mais uma vez com a tesoura aberta, dentro da mecha.
Eu executo a técnica de forma a buscar a leveza que eu imaginei, que eu projetei inicialmente para este cabelo. Para a outra lateral, eu faço o mesmo movimento. Entendo a mecha levemente para trás. Só baixa um pouquinho isso. Então eu já tenho um formato de nuca que pode ser trabalhado. Nas situações você pode fazer este movimento com a tesoura, proporcionando ainda mais leveza, para que não haja uma divisão na nuca. Esse movimento ele precisa ser um só. Não precisa ter, não queremos, melhor dizendo, um cabelo. A tesoura é posicionada de forma muito sutil, muito leve, somente para tirar aqueles fios que ficam com aspecto de cabelo espetado, esvoaçante, que poderiam criar esse efeito de cabelo mais esvoaçante. E então vamos para a mecha do alto, e aí já entrando naquela curvatura do crânio que nós tínhamos mostrado para você. Volte só um pouquinho. E o cabelo dela. Então, separo. Duas divisões, terceira divisão de mecha. E aqui também. E com a ponta da tesoura, porque aqui eu já sei o comprimento em que ele está aqui embaixo, tá? Com a ponta da tesoura, eu vou mais uma vez executar a mesma técnica para ambas para a mecha central e depois para as laterais. E a minha mecha na lateral direita. Eu agora a quero mais comprida um pouquinho. Então eu começo agora a trabalhar já pensando na mecha que vai fazer essa ligação com a lateral. Então eu a quero um pouco mais comprida. Eu tenho essa minha referência de comprimento. Começo a cortar agora de forma mais para a ponta, em direção ao comprimento da mecha central. Vou retirar somente esses pequenos excessos.
tudo isso só é possível com treino, muito condicionamento. Se não treina, se não faz, você não consegue executar com exatidão a técnica de forma que fique adequada. Observe o alto da cabeça. Eis o grande segredo para se criar movimento natural e ele esteja muito leve para a sua execução. Então, a mesma mecha central com 3, 4 dedinhos aqui. Ao posicionar essa mecha, esse fio formando esse ângulo de 90 graus, e correndo a tesoura num espaço diminuto na mecha superior, eu já estou nos fios superiores, eu já estou criando um movimento para essa junção. Ela cai de forma extremamente natural. E para essa mecha lateral também, aqui posicionando-a de forma que ela fique um pouquinho mais alongada. A tesoura dentro da mecha, muito mais por uma questão de cabelo, é um cabelo muito grosso, muito poroso, então isso acaba funcionando muito mais como uma forma de correção para o cabelo, para o corte. E para criar esse movimento na lateral, eu tenho o comprimento mais longo da minha parte da nuca, Eu vou posicionar essa mecha lateral toda junta, formando para esses fios do meio da mecha um ângulo de 90 graus. Os de baixo sobem um pouquinho e os de cima descem um pouquinho em direção a essa mecha central. O que vai acontecer aqui? Como esse fio aqui está mais longo, a hora em que quando eu terminar de cortar, ele vai ter um efeito mais assimétrico, mais leve. Esse fio que eu trabalhei, tá, que desceu aqui de encontro à mecha central, os fios centrais, eles estarão mais leves, mais repicados, acompanhando este movimento. E o fio do meio da mecha, aquele que fez o ângulo de 90 graus, esse tem um comprimento normal, então ele simplesmente nós vamos simplesmente criar um movimento natural para essa lateral, sem precisar estar desfiando mais o cabelo. Depois que é criada a sua referência com os fios do alto, você pode prender esse cabelo, soltar, pentear e cortar, até cortar totalmente essa mecha várias vezes.
E assim nós temos uma simetria natural para essa lateral do cabelo. Olha o movimento que é criado de forma natural. E agora para outra lateral. Eu vou posicionar essa mecha agora, vou fazer uma divisão para essa mecha agora, em que ela, diferente da outra que vinha, da outra lateral, que foi uma divisão mais reta, e aí você consegue visualizar isso aqui. Agora nós vamos usar uma divisão mais inclinada, e ela vem mais em direção ao alto da cabeça, que sai justamente dessa junção onde fica aquilo que a gente chama de entradas do cabelo, do crânio. As minhas entradas é justamente daqui que ela vai sair, aqui vai sair essa linha em direção ao alto. E então eu vou esse cabelo de várias formas. Em todo o corte, para cortar a mecha, cortar o cabelo, praticamente eu não fechei a tesoura. O único momento em que eu mudei a forma de trabalhar foram naquelas pequenas correções. É sempre a tesoura de pé, na vertical, formando um ângulo de 90 graus, puxando a tesoura na minha direção. Eu estou colocando a tesoura e puxo-a na minha direção para poder criar esse efeito de cabelo mais desfiado, de cabelo mais leve. E agora, quando eu deixo a mecha um pouco mais baixa, é simplesmente para tirar o peso daquele comprimento final e não gerar aquela desconexão que é criada, por exemplo, em alguns cortes, em algumas escolas de cabeleireiros, algumas escolas internacionais, em que nós vemos uma desconexão tão grande. Ou seja, toda essa simetria, todo esse trabalho que nós estamos fazendo é para termos um resultado final extremamente comercial. Esse é o objetivo final. O ponto anterior que nós tínhamos, ou seja, aquela entradinha, né? Ou seja, essa pequena falha, baixe só um pouquinho, da pequena falha em direção ao centro da cabeça. Agora, com essa mecha assim, um ângulo de 90 graus aqui em cima, e eu vou usar a mesma técnica, porém desfiando um pouco mais a mecha agora. E obtemos esse resultado lateral, nuca, com toda essa leveza, né, para este cabelo, de forma que ele vai assimilando todo esse comprimento do alto. E a minha mecha central, a minha franja, né? Por último, nós vamos trabalhar de modo então, primeiro eu vou definir praticamente o meu comprimento, aquele comprimento que eu desejo para a parte frontal.
E feito isto, aí eu vou ângulo de aproximadamente 45 graus. Eu inclino a minha mão para trás e tiro todo o peso de ambas as laterais da mecha que está compondo a nossa franja. Vou fazer a outra lateral da mesma forma. Primeiramente eu crio o ângulo, a minha mecha que começa a escapar e eu tiro todo esse volume, crio essa leveza para o cabelo. Simplesmente igualando o movimento da franja. Para que nós possamos obter este resultado final, tá, para o corte do cabelo. Mexe esse cabelo. Mexe, balança, balança. Pode balançar, mexe. Para todo lado, faz bicão.